Então, bom dia a todos. Espero que estejam bem. Quarta-feira a gente fez a parte, né, apresentou uma parte de força elástica, né, tem uma revisão da teoria e combinamos de hoje a gente fazer uma pequena medida da constante elástica da mola no sistema, né, na simulação do FET, né? Deixa eu compartilhar aqui uma janela ou uma guia, meu Deus, deixa eu ver aqui. Onde ser a guia? Que é, deixa eu ver aqui como é que vocês estão vendo. Que é aquele link que a gente já tinha, eu já tinha disponibilizado para vocês, né? Inclusive no WhatsApp. Então, isso aqui, né? Que é o do FET, da Universidade do Colorado. E a gente tem, né, quatro abazinhas aqui, mas aqui a gente faz as medidas, essa do laboratório. Essa daqui, ó, a gente, né, tem duas molas diferentes que a gente pode também. Essa daqui também dá para fazer medidas, ó. A gente tem três massas desconhecidas aqui, né? Aqui a gente consegue alterar a constante da mola, ó. Se a constante da mola é maior, o deslocamento aqui é menor. Aqui a gente tem a régua também, né? A gente tem outra mola aqui também. E o que eu acho bacana é que quando a gente diminui a constante elástica da mola, ela também deixa a mola mais fininha, né? Quando você aumenta a constante elástica da mola, você deixa a mola mais grossa, né? Como na verdade acontece sempre. Então, se eu tenho uma constante elástica maior, significa que a mola ela produz mais força quando a gente tenta deslocá-la, né? E por outro lado, se a constante da mola é maior para a mesma massa, deixa eu trocar aqui, botar a mesma massa aqui, né? Aqui no caso elas estão com a mesma constante, né? Que eu coloquei, ó, grande, grande, né? Eu vou diminuir aqui, ó. Então o que acontece? Quando a constante elástica é menor, ela se deforma mais, né? Ela se alonga mais nesse caso. Então, para a mesma massa, para a mesma força, né? Para o mesmo peso, aquela que tem constante elástica menor, ela tem maior deformação, ou seja, maior alongamento, né? Ou em outras palavras, o meu x vai ser maior, certo? Então, ó, a gente pode fazer essas medidas aqui, ó, aqueles mesmos como é que chama? Botões, né? Que a gente tinha anteriormente, certo? Essa linha móvel aqui é justamente uma linha que vai me ajudar, né, a organizar aqui para eu poder melhorar a minha medida, certo? E aí, o que acontece? Se eu tenho uma massa definida, a constante da mola, vocês veem aqui que eu não defini qual é a constante da mola, né? Vou colocar aqui, nesse ponto, né? Deixa eu ver se ele fica na metade. Ele não fica exatamente na metade não, né? E, ou pequena aqui, sei lá, né? Então, deixa eu organizar aqui. Certo? Esse ponto aqui, ó, o tracejado azul é justamente o ponto de equilíbrio, inclusive das duas molas, né? Deixa eu ver aqui, acho que eu não tenho como eliminar uma mola dessa não. Bom, mas aí eu faço a medida somente com a mola. Eu vou fazer a medida da constante elástica dessa mola aqui. Deixa eu diminuir aqui. Vou fazer a constante elástica, a medida da constante elástica dessa mola aqui. Bom, para isso eu vou abrir aqui uma aba do Word
para anotar algumas coisas, tá? Porque aí facilita a minha vida. Acho que vocês não estão vendo aí, mas na gravação tá saindo. Mas aí não preciso. Então vamos lá. Eu vou começar com a massa de 50 gramas. Vou parar ela aqui. E aqui, ó, eu observei que eu tenho uma deformação de, nesse caso aqui, ó, essa mola, 10 centímetros. Então eu vou anotar aqui, massa 50 gramas, X, tá aqui, X igual a 10 centímetros. Eu vou fazer, sabe o que, pessoal? Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. E eu vou compartilhar a tela toda. Ixi, Tamir já saiu aqui da reunião. A tela toda, porque aí quando eu fico mexendo, vocês conseguem ver também o que é que eu estou fazendo. Acho que demora, bota aí, por favor. Valeu, obrigado. Será que eu caí? Não, caí não. Pronto, agora eu vou conseguir. Pronto, então voltando aqui, né? É isso aqui, ó, que eu estou fazendo, tá certo? Estou anotando qual é o valor da massa e qual é o valor do alongamento, né? Da deformação aqui. Ou seja, quanto foi que aumentou. Então, eu vou tirar a de 50 e vou colocar a de 100. Estou parando também. Ó, a gente consegue ver que a de 100, ela não está exatamente em 20. Ela está um pouquinho só acima. Então, eu vou chutar aqui. Bom, se a gente imaginasse que essa mola é uma mola que mantém sua deformação, se com 50 ele deformou 10, com 100 ele deveria deformar 20, né? Só que eu estou vendo aqui, vou até tirar essa linha móvel aqui para não atrapalhar. Eu estou vendo que ela não coincide com 20, ó, ela está um pouquinho acima, então eu vou chutar aqui um 19,5, certo? E fez um barulhinho aí, ó. E eu vou colocar, peraí, antes de colocar 250, deixa eu ver se eu consigo colocar duas de 100. Deixa eu ver se eu consigo colocar, não consigo não, né? Só consigo se for na outra, não, então deixa eu colocar 250 aqui. Então vejam, com 250, deixa eu anotar aqui também, com 250 gramas, eu vou ter, ó, eu estou vendo aqui que deu 49 centímetros, né? Então, com esses valores aqui, como é que eu vou calcular a constante elástica, né? A gente viu, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Poxa. A gente viu que a força elástica, né? Deixa eu aumentar aqui também, ficar melhor para vocês. A gente viu que a força elástica é igual a constante elástica K vezes, vou botar esse ponto aqui, vezes a deformação, que é x, né? Se a constante elástica, ou, aliás, se a força elástica é igual a K vezes x, eu tenho que K é minúsculo no caso,
é igual a força elástica, tá? Dividido por X. Aqui eu estou fazendo desse jeito, porque se eu for botar uma equação aqui, ela vai demorar muito, né? Então, a força elástica, que ele está com... Deixa eu tirar esses... né? Então, a força elástica... a constante elástica vai ser igual a força elástica dividido por x, né? Pela deformação. Aí vamos lá. A força elástica, para essa situação aqui, que eu estou com a minha massa, né, em equilíbrio em função da deformação da mola, a gente disse que... Deixa eu ver se tem aqui... não vou ter os vetores não, né? A gente disse que a força-peso, nessa situação de equilíbrio, você tem uma força-peso puxando para baixo e você tem uma força elástica puxando para cima. Então, nessa situação de equilíbrio, essas duas forças elas estão se anulando. A força elástica que puxa para cima está anulando a força-peso que está para baixo. Então, nessa situação aqui, o valor numérico da força elástica é igual ao valor numérico da força-peso. E peso, a gente sabe que é massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, se eu preciso encontrar a força elástica aqui, eu vou calcular o peso de cada uma dessas massas para utilizar como força elástica, né? E para eu fazer isso, eu preciso não usar em gramas, mas eu preciso usar em quilogramas. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, eu já vou fazer uma transformação aqui. De 50 gramas, bom, como é que eu vou transformar de gramas para quilogramas? Eu vou dividir por 1000. Então, 50 dividido por 1000, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Vai ser 0,05 kg. Tá? Então, eu vou fazer essas transformações logo aqui. 100 gramas, eu vou escrever como 0,1 ou 0,10, aí tanto faz, né? Porque esse zero depois aqui não tem muita serventia para os nossos cálculos. E o 250 eu vou fazer, vai dar 0,25, né? Da mesma forma, eu já vou também transformar isso aqui de centímetro para metro, né? Então, enquanto... Deixa eu só acrescentar aqui um detalhezinho para facilitar a nossa vida. Aqui eu vou botar dividido por 1000. Acho que ele não quer ver. Deixa eu só organizar aqui. Deixa eu tirar isso aqui, que tá tudo com essa formatação aqui. Não, nada de deslocamento, nem nada. Pronto, melhorou. Porque aqui eu vou... Quem foi que voltou aí? Foi Tamires. Porque aqui eu vou só deixar aqui em cima, ó. Certo? Para a gente saber que de gramas para quilogramas eu divido por 1000.
mais de centímetros para metros, eu divido por 100, né? Por quê? Porque se fosse milímetros para metro, aqui é metros, né? Milímetros para metros, aí tudo bem, eu dividiria também por 1000, né? Porque a distância de grama para quilograma é 1000, a distância de milímetros para metro também é 1000, mas eu não estou em milímetros, eu estou em centímetros, eu estou uma casa antes. Então a distância entre o metro e o centímetro é apenas dois espaços. Cada espaço corresponde a uma multiplicação por 10, né? Uma divisão por 10. Então, como são 2, uma divisão por 100, certo? Então, eu já vou deixar transformado aqui também. Vou botar um ponto aqui. As minhas distâncias. Então, 19,5 vai dar 0,195 e 0,49 ou 49 centímetros, 0,49 metros, certo? Então aqui, ó, vejam que aqui eu não calculei ainda os pesos, né? Eu só calculei a massa. A força-peso a gente vai ter a massa, vou pegar essa primeira massa aqui, 0,05, e a gravidade a gente utiliza, a gente está utilizando 0,9, né? 0,9 não, o que? 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, vou encontrar a força-peso para essa primeira massa. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Assim que a calculadora resolver abrir, certo? Tá bom. Então, 9,8 multiplicado por 0,05, que vai me dar 0,49 newtons, né? Eu estou falando de força. Estou falando de força-peso, certo? Então, vou fazer o cálculo para essa segunda massa, que é de 0,1, que no caso vai dar 0,98, né? E para 0,25 aqui, né? 0,25 é essa massa aqui. Então, deixa eu pegar aqui. 0,25 vezes 9,8. 2,45. Certo? Então, essas são as 3 forças que eu tenho. Bom, conhecendo as forças, eu, para encontrar o valor das constantes elásticas, K minúsculo, né? Eu vou dividir essa força por esse X aqui, né? E o X eu vou pegar ele já no valor em metros, tá? Então, a primeira constante elástica, que na verdade é o seguinte, eu vou ter todos esses cálculos que eu vou fazer aqui para encontrar a constante elástica, é a constante elástica daquela mesma mola, certo? É a mesma constante elástica que eu estou fazendo a medida com massas diferentes. Então, a gente vai ver se elas vão dar a mesma coisa ou se vai dar um pouco variado. Se der um pouco variado, a gente faz a média, né? Então, a constante elástica vai ser a primeira força elástica, 0,49, dividido pela primeira deformação, 0,1, né? Quando eu pegar aqui a calculadora, eu vou ter 0,49 dividido por 0,1, é isso? Que dá 4,9. A unidade da constante elástica é newtons por metro, tá?
Então eu vou fazer, vou chamar isso aqui de K1, na verdade é a constante elástica calculada a partir da primeira medida. Eu vou chamar isso aqui de K2, que é a constante elástica a partir da segunda medida, que dá 0,98 dividido por 0,195. Deixa eu dividir aqui. 0,98 dividido por 0,195. Deu próximo de 5 aqui, né? Eu vou arredondar para 5 newtons por metro, tá? E a medida que eu fiz, a terceira medida, que deu, vamos lá, quanto foi a força? 2,45 dividido por, qual foi o X? 0,49. Então, 2,45 dividido por 0,49. Vamos ver quanto é que dá. Exatamente 5 também, tá? Então, ó, a constante elástica, na segunda e na terceira medida, elas deram exatamente o mesmo valor. E na primeira medida deu muito próximo, né? 4,9. Então, se eu somar 5 mais 5 mais 4,9, né? E dividir por 5, não, por 3. E dividir por 3, eu vou encontrar uma constante elástica muito próxima de 5, 4,96666, enfim, né? Então, essa é a primeira parte, né, da atividade, é o que eu quero que vocês façam, né? Posso até considerar a minha constante elástica nesse ponto aqui como 5, né? Eu não sei exatamente se ele vai pulando de 5 em 5 aqui, de 2,5, né? 2,5, certo? Mas aí, conhecendo a constante elástica, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso determinar qual a massa desse corpo aqui. De que forma? Se eu tenho, né, a constante elástica K, se eu tenho a deformação X, né, então eu vou usar aqui, ó, força elástica é igual a K vezes X. Deixa eu fazer aqui embaixo. Para encontrar travou aqui. Deu uma travada aqui, pessoal. Deixa eu ver. Voltou. Para encontrar o valor da massa, fazemos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai partir da definição de força elástica. Força elástica é igual a K vezes X, né? Nesse caso aqui, eu já vou dizer que a força elástica, né, o K eu já sei que é 5 newtons por metro. Eu estou verificando aqui, ó, que a deformação foi de, eu vou colocar aqui, ó, 30 não, né? Eu vou botar 29,5 centímetros. Mas eu não posso usar o X em centímetros, então eu já divido por 100 e vou usar 0,295, isso aqui em metros, né? Essa constante elástica aqui, ela é em newtons por metro. E na verdade eu estou querendo conhecer a massa e não a força elástica, né?
Mas a gente fez aqui em cima, ó, a gente, né, tinha dito que a força elástica, né, nessa situação, ela corresponde à força peso. E eu sei que o peso é a massa vezes a gravidade. Então aqui, ó, no lugar de força elástica, eu já posso substituir pelo peso ou também já substituir por... eu vou fazer aqui em cima, né? Eu vou substituir aqui, ó, pelo peso, né? Força elástica, no lugar de força elástica eu coloco o peso. E no lugar do peso, eu coloco massa vezes aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade eu sei que é 9,8. Então, vejam, 9,8, deixa eu botar aqui, né? Metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, colocando as unidades aqui só porque a gente vai ver o seguinte, gente, ó. Esse metro, ele vai cair fora com esse metro, né? E esse newton, quando eu dividir por metro por segundo ao quadrado, o resultado vai ser na unidade de massa, certo? Então, pessoal, para eu encontrar dessa situação aqui, para eu encontrar a massa, vejam que a aceleração da gravidade ela está multiplicando a massa. Então, o que é que eu faço? Eu passo para o segundo membro, dividindo. Tá? Então, ó, essa aceleração da gravidade aqui, deixa eu só botar aqui um espaçozinho, ficar melhor, né? Então, esse valor aqui, né, que era mg, g é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade está multiplicando a massa. Então, para eu encontrar o valor, isolar o valor da massa, eu passo a aceleração da gravidade dividindo, tá? E aí eu vou encontrar que a massa vai ser 5 vezes 0, então, vamos lá. 5 vezes 0,295, que dá 1,475, dividido por 9,8. Então, sabe quanto é que é essa massa? 0,150 aproximadamente, né? Quilogramas. Ou seja, pela questão ali, isso é em torno de 150 gramas. Né? É uma massa que vai ser de 150 gramas aqui, certo? Então, é desse jeito, pessoal, que a gente encontra as constantes elásticas, ou a constante elástica, né? A gente encontra a constante... Sem calma, tá aqui. A gente encontra 3 constantes elásticas e dessa forma também, né? E na sequência aqui, eu mostro como é que a gente pode, a partir de conhecer a constante elástica, encontrar o valor de uma massa qualquer, né? Essa aqui também, ó, deu quase 40, né? Então, aí eu vou pegar esse valor aqui de x, 0,395. A constante elástica é a mesma, a aceleração da gravidade é a mesma, né? Vai dar um valor aí também compatível, tá certo? Então, para vocês fazerem, eu quero que vocês mudem aqui, né, a constante elástica, façam com os 3 valores de massa, 50 com 100 e 250, e depois escolham ou essa daqui para fazer a medida, porque essa azulzinha eu acabei de fazer já e encontrar, tá certo? Essa mola, gente, e essa, elas vão ter a mesma, né? Você não precisa... Se você fizer com essa daqui na mesma posição que eu fiz, com essa vai dar o mesmo resultado. A constante elástica vai ser a mesma, né? Porque aqui, ó, a gente encontra, se a gente colocar, ó,
a mesma massa, elas têm a deformação igual. Então, é porque elas são massas iguais, tá certo? Ó, se eu trouxer para cá, ó, eles vão ficar na mesma altura. Então, essa mola é igual a essa, tá certo? Então, não tem segredo aí fazendo uma ou outra, tá? Porque elas são iguais. Aqui ainda tem a opção de mudar a gravidade, né? Eu não vou trabalhar com isso, tá certo? Mas aí, por exemplo, no planeta X, certo? Para você descobrir o valor da gravidade, você usa essa mesma expressão aqui, ó. P igual a K vezes X. Só que nessa situação aqui, você não vai saber quem é a aceleração da gravidade. Então, você vai determinar G, mas você vai pegar uma massa dessa que você já conhece. Certo? Então, você vai fazer assim, ó. Deixa eu dar uma parada aqui. Parou. Você vai pegar uma massa que você conhece. Você vai medir o X, né? E você já vai ter também quanto é o peso. Quanto é o peso, não. Quanto é a deformação. E você tem a constante elástica também, né? Porque a constante elástica, nessa posição aqui que a gente mediu, era 5. Né? Foi 5. Então, você tem a constante elástica, você tem a massa e você tem o X. Disso aí, você, ao invés de substituir 9,8 aqui, você vai ter G. E aqui é que você vai colocar a massa, 0,1, né? Que é 100 gramas. Lembre-se que a massa também precisa ser em quilogramas, né? E ao invés desse valor aqui de X, você vai colocar aqui quanto? Sabe quanto? 25, 26, 27, 28,5, por exemplo. Né? 28,5 centímetros, que vai dar 0,285 metros. Tá certo? Bom, aí claro que esses valores aqui para baixo vão se alterar, né? Esse 0,1 vem aqui para baixo. E aí você vai multiplicar e dividir e vai ter um valor que é diferente desse daqui que está apresentado, porque esse aqui que está apresentado é para essa situação. Certo, gente boa? Então, era isso que eu queria para hoje de manhã, que era justamente mostrar para vocês como a gente fazia, como é que a gente pode fazer o cálculo da constante elástica e da massa, tá certo? E aí eu aguardo vocês na semana que vem, quarta-feira, para a gente fazer essa mesma atividade, só que de forma presencial, tá? De forma fazer o experimento real aqui. Beleza, gente boa? Pois é isso. Agradeço aí pela presença de todos, né? Tô sentindo falta do restante da turma, né? Essas aulas de física, não só na sexta-feira, mas na quarta também tem tido aí um pequeno número de pessoas, mas enfim, eu sei que quem está vindo é porque está com condições e está querendo estudar, né? Beleza, pessoal, um bom fim de semana, fiquem com Deus. Já vou desligando aqui a gravação para poder colocar lá no cigarro.